Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um estudo, continuidade do estudo sobre parábolas e ensinos de Jesus, uma obra de nosso patrono de 1928, se eu não me engano, 28. Então nós, no encontro anterior, estávamos comentando sobre o preâmbulo escrito por Caibar, não o concluímos, vamos hoje dar sequência. Dizia Caibar o seguinte, que Jesus formulou hipóteses, mas neste caso os escopos de Jesus nas suas hipóteses, que foi o expoente máximo da verdade, durante toda a sua vida sem descanso, seu ideal foi demonstrar a existência do Espírito e sua sobrevivência à desagregação corpórea. Não será o Sermão do Monte uma consequência da vida no além? Pergunta Caibar. Se a concepção da moral mais pura que os homens receberam nessa magistral peça oratória estivesse circunscrita a nós aqui ao berço que vai, ao espaço que vai do berço ao túmulo, ou se restringisse a alternativas de mundo, purgatório, inferno ou paraíso, sua palavra seria então vã, passaria como a flor da erva, como o vento que ruge e cessa. Então os gonzos, continua Caibar, os gonzos da porta da morte não se podem abrir para a eterna condenação, mas, sim, para um incessante progresso e para uma visão mais clara do infinito. Como ele disse, vir aqui, passar uma única existência e de repente vai para o purgatório, vai para o inferno, vai para o paraíso, não faz sentido nenhum, mas faz sentido sim as portas desses purgatório, inferno ou o próprio paraíso que cada um de nós cria para nós, faz sentido se nós realmente reiniciarmos a caminhada para o quê? Corrigir as coisas erradas e continuar fazendo as coisas boas. Com isso evoluímos, crescemos para um dia chegar a Deus. Esse é o objetivo da criação. Mas como eu brinco sempre, não é para ver anjo tocar harpa, não, gente. Isso não existe. E continua Caibar. E estas perspectivas se revelam através da transfiguração do Tabor, das aparições de Moisés e Elias, das parábolas do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida, enfim, do conjunto harmonioso dos seus ensinos admiráveis que giram sobre o eixo inquebrantável deste ditame exarado no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 50. E sei que o mandamento de Deus é vida eterna. Então, tudo gira em torno disso. E isso é fundamental. A vida é eterna. O que morre, o que acaba, são as vibrações relativas que nós temos em cada estágio que estivermos. A vibração das partículas, ela está em que velocidade? 50 Hz, 60 Hz, 70 Hz, 80 Hz, 100 Hz, depende da quantidade de vibração das partículas atômicas que nós temos. Hoje estamos em torno de 50, 60 Hz, neste nível que nós estamos. No mundo espiritual, é maior ou é menor? Bem maior. E no nível inferior? Menor. Então depende disso. E se nós estivermos no mundo inferior, como é que nós estaremos? Numa vida de carne, numa vida normal? Numa vida normal. Se estivermos numa vibração maior, a vida continua? A vida continua. Não muda nada, gente.
Estamos nos limpando das... Imaginemos o seguinte, num exemplo bem simplório. Vamos cair dentro de uma poça de barro pesado. Está difícil, aí te tira um pouco, tira outro, vai tirando. Upa, agora estou mais livre. Assim é a evolução a partir daqui. Quando chegamos no mundo paralelo, no mundo espiritual próximo ao nosso, nós estamos mais leves. Um outro mundo mais leve, mais leve, mais leve, até um dia chegarmos junto a Deus. Não vamos precisar nem do perispírito mais. Mas voltando aqui à continuidade de Karbar, dizendo o seguinte: vida eterna unindo pais e filhos, parente a parente, amigo a amigo, e facultando-nos os meios de aperfeiçoamento para a felicidade. Vida eterna desdobrando às nossas vistas os panoramas dos mundos terrestres e siderais, que teremos de percorrer para bem estudarmos os enigmas do universo. Olha só, terrestres e siderais. Temos a mínima noção de que nível ele está falando aqui de elevação. Vida eterna como fator de felicidade sempre crescente, interminável. E para demonstrar a ação permanente, o efeito ininterrupto que a sua doutrina teria de produzir nas almas, Jesus não limitou a sua tarefa, como é comum acontecer a todos os missionários. A sua ação tornou-se mais preponderante após a sua passagem para o mundo dos espíritos, após essa mudança que chamamos morte. Na estrada após a morte que Jesus caminhou com os 2 discípulos que nem reconheceram Jesus, quer trabalho maior do que esse? Quer o trabalho que ele apareceu lá no cenáculo? E assim foi. Antes dele, da morte, teve a transfiguração no Tabor, teve as curas, teve N coisas. Mas após a morte foi quando ele trabalhou acentuadamente. Para quem tem olhos de ver, que veja. E precisou, né, Mike? E precisou. Porque, você sabe, os apóstolos tinham se espalhado, tinham dúvida. Entende? Muitas dúvidas. Então ele precisou voltar, se materializar 40 dias para reuni-los novamente e eles partirem para o trabalho que tinham que desempenhar no mundo. Foi dentro do lado... Impressionante, né? Quando... Se ele não vê, não sei não, viu? Se ele se materializar. Tomé duvidou até o último Se minuto. materializar. E como bem lembrou aqui o José, o Tomé duvidou até o último momento, foi lá até colocar o dedo na chaga. Quer dizer, Engraçado. nós somos Tomés. Somos Ele Tomé. apareceu para Tomé. Apareceu, Tomé foi lá e pôs o dedo. Ah, mas ele não tinha morrido? Tinha. O corpo físico. Mas ele se materializou usando as energias que estavam à sua volta, que demonstrou que a vida continua. Que o Cristo não morreu. Como nós também não morreremos. O que vai acabar é o corpo físico, como já acabou N vezes. E continua Karbar Shutra dizendo: cada evangelista dedica um capítulo do seu livro às aparições e conversações de Jesus depois da morte, sendo que o evangelista João prende nossa atenção com 2 longos capítulos sobre este fato. Paulo, um dos maiores gênios que a história menciona, em suas epístolas insiste tenazmente sobre as aparições de Jesus. Fatos que, como ele próprio afirma, converteu o cristianismo. Nos Atos dos Apóstolos, o historiador Lucas, que também era médico, refere-se a todas as manifestações do Divino Mestre,
a começar da ascensão até as suas mais familiares aparições àqueles que o secundaram em sua missão de redimir a humanidade, como pela crença na vida futura, na existência da eternidade espiritual. João Evangelista escreveu o Apocalipse sob a inspiração de Jesus, que lhe apareceu em forma gloriosa para selar com fatos aquilo que os ultramontanos chamam sobrenaturais, que os saduceus de todos os tempos negam sistematicamente a puríssima doutrina que ele fundou. Até hoje. Os seus materialistas, né? Até hoje. Tive recentemente ouvindo aí uma palestra de um filósofo da atualidade em que ele nega o espiritismo, nega. E aí um filósofo que aceita o espiritismo e estuda com profundidade rebateu na maior tranquilidade, com os maiores argumentos, deixou o indivíduo no chão. Sem se alterar, muito meigamente, foi lá, foi pondo os pingos nos is, e eu vi que ele ficou sem respostas. Então, e aí vem a resposta do próprio Kardec. Quando formos fazer uma crítica, tenha conhecimento profundo daquilo que você vai criticar, para não passar por idiota. A intenção continua aqui. A intenção predominante de Jesus, não cansemos de repetir, foi libertar os homens do jugo do dogma e excluir dos corações o espírito da dúvida que obsidia os relutantes, os indecisos e aqueles que não sabem de onde vieram, quem são e para onde vão. Inúmeras são as passagens em que Jesus exorta seus ouvintes a seguirem-no para viverem eternamente, porque Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Mas que informação fantástica! Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. O que morreu se decompõe e acabou, zero. Deus é Deus dos vivos, nós continuamos vivos. Ninguém morre, a morte é uma passagem, a morte é uma mudança do lado grosseiro para um lado menos grosseiro, que a nossa vista não tem condição de perceber, que a nossa audição ainda não tem condição de perceber, em função das vibrações, como eu falei, hoje aqui 60, 70 Hz, lá é muito mais do que 100, 120, 140 Hz, então nós não percebemos. Mas a vida continua exatamente igual aqui. Não é aquela vida, ou lá no inferno com o diabo nos espetando lá nos caldeirões. Não, isso não existe. Isso não existe. Os fatos produzidos por Jesus ressuscitado é que dão valor à sua doutrina, combatida impiedosamente pela classe sacerdotal e os grandes da sua época. A doutrina de Jesus, oferecida a fanáticos e negadores, não lhes conseguiu curvar a cerviz, nem abrandar o coração. Uns diziam que ele tinha o demônio, outros que ele havia enlouquecido. Escarneciam-no, injuriavam-no e, por fim, conseguiram assassiná-lo barbaramente, como quem exclui da sociedade um grande louco, um grande acelerado. Os instigadores do crime, coligados ao governo daquele tempo, chegaram a ponto de colocarem guardas no sepulcro para que, diziam eles, os discípulos não roubassem o corpo de Jesus e dissessem depois que ele ressuscitara. Essas almas pequeninas, essas almas de barro,
fizeram o possível para anular a ideia da imortalidade, que é a base da doutrina do Cristo. E dando-lhe a morte, julgaram ter conseguido seus intentos, no pressuposto de que a palavra do Mestre, sem ação permanente, não poderia subsistir. Grande engano. Mas a morte foi vencida, e não teve outro resultado senão demonstrar a vida. Havia mistério da negação, da mentira, da descrença, do erro, para que a verdade se firmasse. Então vejam, meus amigos, quanto as trevas trabalham, quanto as trevas nos manipulam. Ah, mas eu não me manipulo. Será que não? Somos os mais fáceis manipulados pelas trevas. Por quê? Estamos olhando para o chão, para a matéria. E qualquer coisinha que diz relação, que tenha relação com a matéria, oba, é isso que eu quero ouvir, é isso que me interessa. Nós não nos ligamos a Deus, não nos ligamos ao universo, não criamos uma barreira protetora. Estamos sempre com a mente aberta, criamos ali uma fenda, as trevas põem uma cunha ali e só vão batendo a marreta, mais nada, e a fenda só vai abrindo. É isso que acontece conosco, meus amigos. Por quê? Deixamos Deus de lado. Deixamos a maravilha que é o universo de lado e nos focamos no momento que estamos vivendo. Matéria, matéria e matéria. E como eu digo sempre, vou repetir mais uma vez, nenhum caixão tem gavetinha, nenhum caixão tem cofre forte, nem tem carro forte para levar absolutamente nada. Vamos nos preocupar com o momento? Sim, mas vamos nos preocupar com as relações, com o amor que o Cristo veio nos ensinar. E não é isso que nós estamos vendo, meus amigos. Não é isso. Lamentavelmente. E Caibar continua dizendo o seguinte: a ressurreição de Jesus é, por isso, o fato mais extraordinário da história. Sem ela, os discípulos já dispersados não se teriam juntado novamente para levar às nações, aos povos, à sociedade e à família as novas vivificadoras da imortalidade, a certeza da vida eterna demonstrada por seu Mestre redivivo. O sacrifício e a morte de Jesus eram a véspera do triunfo, da vitória do seu ideal, da sua religião. Religião por quê? Porque nos religa, religare do latim, nos liga a Deus. É por isso que é uma religião, mas não entenda a religião com dogmas, uma religião com sacerdotes, com rituais, com nada disso. É o religare, porque nos religa a Deus com esses ensinamentos e com esses exemplos. Submetendo-se a todas as torturas, a sanha tigrina de seus terríveis inimigos, Jesus quis provar cabalmente, categoricamente, que não há potestades, nem elementos capazes de destruir a vida, e que essa vida, que se manifesta temporariamente na terra, tem prosseguimento além do túmulo, que a morte não é o fim do homem, que a inteligência, a vontade, a razão são invulneráveis à espada, ao veneno e ao canhão, que o sentimento e a vida individual não dependem das células orgânicas, não dependem das células do corpo físico, pois estas não são mais que instrumentos de ação exterior. É matéria que o espírito atrai para si para poder se manifestar aqui na matéria. Então vejam, precisamos parar, pensar, refletir
e não simplesmente, como eu digo sempre, ser massa de manobra, marionete na mão dos governantes, na mão dos dirigentes. Discutir fé raciocinada, jamais fé cega. A fé cega só serviu para nos levar à guerra, à destruição. Porque, chegavam para nós e falavam, isso é coisa de Deus. E nós baixávamos a cabeça no passado, acreditávamos e partíamos para a guerra, para guerrear em nome de Deus. Espera aí, guerrear em nome de Deus? Mas Jesus veio dizer que é amor a Deus e amor ao próximo. Eu vou pegar uma arma e sair matando o próximo? Espera aí, tem coisa errada. Nós não parávamos para pensar. Éramos massa de manobra, como muitos ainda são em várias religiões. Temos que pensar, meus amigos. Fé raciocinada. Não misturemos as coisas. O que é da matéria, o que é de Deus, é de Deus. Meu reino não é deste mundo, o Cristo falou. Então não vamos imaginar que, Deus, eu vou dar tudo que eu tenho para que você me dê tudo já, tudo de novo. Será que eu vou receber isso? Barganhar com Deus? Não existe barganha. Só existe mérito. E mérito só se consegue através do trabalho. Muito trabalho. Comentários, perguntas, meus amigos? Nada. Então vamos. Esse mérito que você está falando, entre as nossas conquistas. O que a gente conquista espiritualmente, não materialmente. Que é o que eu brinquei. Material, nada se leva daqui. Nada não se nos leva a nada. É isso aí. E Caibar continua dizendo o seguinte: muitos missionários vieram à Terra, mas um só se conta que aliou a palavra aos fatos. Cristo ensinou e exemplificou. Os fenômenos consequentes e subsequentes da vida eterna aos princípios da moral mais pura, mais tocante, mais elevada e ao mesmo tempo mais simples que se pode conceber. A doutrina de Jesus, por isso mesmo, é a sanção do amor em sua mais ampla expressão. O amor verdadeiro, o amor, não estou falando do amor, paixão, o amor que dá sem pensar em receber, que esta não saiba o que esta fez. Esse é o ensinamento do Cristo, do verdadeiro amor, da caridade, da fraternidade. E não aquele amor, aquela paixão, meu amor, meu marido, minha mulher. Não é isso. Amar como irmãos. É isso, é o verdadeiro amor. Doar sem pensar em nada a receber. A doutrina de Jesus, por isso mesmo, repetido, é a sanção do amor em sua mais ampla expressão, do progresso moral e espiritual, da imortalidade da alma, da vida eterna que ele não se cansava de anunciar, quer antes, quer depois de seus mais encarniçados inimigos lhe terem dado a morte assintosa na cruz. E Caibar diz: publicando este livro, cujos ensinos provêm das nossas relações com os espíritos que dirigem o movimento espírita, que se opera no mundo todo, temos por objetivo, por escopo, esclarecer os homens de boa vontade, indicando-lhes o caminho, a senda do cristianismo, até agora conspurcado e vilipendiado por aqueles que se constituíram seus emissários e únicos representantes na terra. Oxalá que os espíritos ávidos de luz e de verdade, falando para nós aqui encarnados, possam encontrar nestas páginas a esperança que consola, a caridade que ampara e a fé que salva. Fé raciocinada, não fé cega. Aquela fé que alguém manda você bater a cabeça na parede, você não pergunta, vai bater. Mas doeu, hein? Quer dizer, não é para bater, é perguntar e discutir o porquê isso.
se não for dentro da lógica e da razão, dispensa, deixa de lado. Porque o universo é isso, é lógico, equilíbrio, harmonia, paz, tudo dentro da razão. Não existe nada aí em aberração, nada disso. Um belo preâmbulo. Vamos a perguntas, vamos aos comentários. Impressionante a colocação dele. Carvalho é fantástico. Nossa. Gosto muito dele, porque realmente ele vai direto ao ponto e se não pergunta se é para falar ou não. Ele fala e acabou. Você gostou ou não gostou, mas ele vai lá e fala curto e grosso. Curto e grosso. É por isso que é muito bom. Não fica passando a mão na cabeça, não. É para valer. Você quer esse o caminho, não quer, o problema é seu. Eu gosto muito. Demore o tempo que você quiser. É isso aí. É isso aí mesmo. Nada de perguntas? A vida continua. Então vamos lá. Primeira parte. As parábolas e a sua interpretação. Antes de começarmos as parábolas propriamente dita, ele vai fazer mais um comentário sobre as parábolas e como interpretá-las. Na acepção geral do termo, parábola é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis, necessárias, que precisam ser compreendidas. As parábolas dos evangelhos são alegorias que contêm preceitos morais. O que são alegorias? Cristo usava os hábitos do dia a dia daquela época para falar dos preceitos morais. Então era isso, as usanças, os hábitos do dia a dia para falar das coisas morais, da elevação que precisávamos ter. O emprego contínuo que durante o seu ministério Jesus fez das parábolas tinha por fim esclarecer melhor os seus ensinos, mediante comparações daquilo que pretendia dizer com aquilo que ocorre na vida comum e com os interesses terrenos. Sugeria assim o mestre figuras, quadros das ocorrências do dia a dia, para facilitar mais aos seus discípulos, por esse método comparativo e para a compreensão das coisas espirituais. Àqueles que o ouviam ansiosamente, procurando compreender seus discursos, a parábola tornava-se-lhes excelente meio elucidativo dos temas e das dissertações do grande pregador Jesus. Mas aqueles que não buscavam na parábola a figura que compara, a alegoria que representa a ideia espiritual, e se prendiam à forma e desprezavam o fundo, para estes a doutrina sequer aparecia, mas conservava-se oculta como a noz dentro da casca. Daí a resposta de Jesus aos discípulos que lhe inquiriram a razão dele falar por parábolas, palavras do Cristo. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é isso dado, pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Então veja a preocupação que a gente tem que ter ao ler uma parábola. Então quer dizer, se eu tenho um automóvel, vão tirar o meu automóvel? Não, não é isso. Estamos falando em conhecimento moral, em elevação espiritual. Estamos falando em coisas materiais, não tem nada a ver uma coisa com o outro. Meu reino não é deste mundo. Cristo foi claro. E continua. Por isso, continua o Cristo, por isso lhes falo por parábola, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem entendem. E neles se está cumprindo a profecia de Isaías que diz: certamente ouvireis e de nenhum modo entendereis, porque o coração deste povo se faz pesado,
e os seus ouvidos se fizeram tardos, surdos, e eles fecharam os olhos, para não suceder que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam no coração e se convertam, e eu os cure. Olha que colocação do Cristo. Então aí o Carvalho diz o seguinte: pelo trecho se observa claramente que os fariseus e a maioria dos judeus, em ouvindo a exposição da parábola, só viam a figura alegórica que lhes era mostrada, assim como quem não quebra a noz só vê a casca da noz. Para ver a noz tem que quebrar. E assim era a parábola. Eles não estavam nem aí, vão entender esse revolucionário falando isso aí. Não, nós temos uma postura melhor. Isso aí é coisa para o povão. Então não entendiam nada, nem queriam entender. É isso que o Cristo falava. Por isso ele falava por parábolas, para aqueles que queriam entender, aqueles que tinham o dia a dia, as coisas, o dia a dia, as usanças do dia a dia. Continuando. Ao passo que com os discípulos não acontecia a mesma coisa. Eles viam e ouviam o ensino, o sentido espiritual que permanece para sempre. Não se prendiam à figura ou à palavra sonora. Por quê? Olá. Porque a palavra sonora se extingue e desvanece. Então eles conseguiam enxergar. De modo que os fariseus ouviam, mas não ouviam. Viam, mas nada viam. Por quê? Uma coisa é ver e ouvir com os olhos e ouvidos do corpo. E outra coisa é ver e ouvir com os ouvidos do Espírito. É estar envolvido para valer. Não é aquilo que às vezes alguém está falando com você, você está olhando para a pessoa, mas está prestando atenção no que o outro está falando. Então como é que você vai ver o que ele está falando? Assim eram os judeus na época. Jesus falava, eles estavam com a cabeça voando para o outro lado. Estavam nem aí. Então não entendiam e nem viam nada. Já os apóstolos não, estavam fixados ali, querendo aprender. Então eles ouviam com o coração, com o Espírito. Então entendiam. Como nós estamos nos comportando? Somos judeus, saduceus? Ou estamos caminhando como os apóstolos? Já se passaram 2000 anos, meus amigos. A condição que Jesus expõe como sendo indispensável para nos ser dado e possuirmos em abundância é como diz o texto, que nós temos, mas temos o quê? Certamente algum princípio doutrinário unido à boa vontade para recebermos a verdade. Aquele que tem se lhe é dado e terá em abundância. E o obstáculo à recepção da sua doutrina é o indivíduo não ter a mais ligeira iniciação espiritual e não ter boa vontade de receber a nova da salvação, a boa nova. De modo que a parábola evangélica é uma instrução alegórica, exposta sempre com fim moral, como um meio fácil de fazer compreender uma lição espiritual. Perceberam? Uma lição espiritual. É pelo menos a opinião do evangelista Mateus quando diz: todas essas coisas falou Jesus ao povo em parábolas, e nada lhe falava, nada a ele lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas escondidas desde a criação. Mateus capítulo 13, versículos 34 e 35. Finalmente as parábolas, conclui Carvalho, têm pouca importância para aqueles que as tomam como foram escritas. Demais, o sentido nunca deve ser desnaturado ou transviado, sob pena de
prejudicar a ideia cristã. Por exemplo, ao que vê na parábola do tesouro escondido, o meio de enriquecer materialmente, ou da parábola do administrador infiel, uma lição de infidelidade, lhe será preferível fechar os evangelhos e continuar a tratar de seus negócios materiais. A inteligência dos evangelhos explica perfeitamente a interpretação espiritual que Jesus dá aos seus ensinamentos. Se os evangelhos fossem um amontoado de alegorias sem significação espiritual, nenhum valor teria. Então, cuidado quando formos ler os evangelhos do Cristo, qualquer um dos apóstolos, não vamos querer entendê-los materialmente. Ele usa coisas do dia a dia da matéria para explicar coisas do mundo espiritual. Então, não, é o que ele falou aqui. A parábola do tesouro escondido, vou ficar rico. Deixa eu ler essa parábola. Como ele falou, fecha o evangelho e vai tratar dos seus negócios materiais. Não tem correlação nenhuma. Então veja, nós vamos no próximo encontro já começar a discutir as parábolas. E a primeira será a parábola do semeador. Então vamos ver como ele discrimina, como ele elucida, dá assim com profundidade uma forma de nós entendermos as parábolas. Algum comentário, alguma pergunta? As parábolas, elas têm um paralelo com as fábulas. Os personagens das fábulas são geralmente animais, mas elas têm um fundamento moral. Tem, as como o do cordeiro e o lobo, né? Tem um fundamento moral. Tem um fundamento moral no final. E a parábola também. Então existe esse paralelo. E as fábulas, elas eram comuns entre os romanos. Elas eram comuns. Então a parábola, ela veio trazer um significado muito mais profundo, maior, mais amplo. Mesmo. Mas o fundamento moral existe em ambas. Né? Existe em ambas. Os gregos também, né? Com Esopo, os gregos também com Esopo. Elas tinham todos um fundo, né? Um fundamento moral. Um fundamento moral. Qual é a moral da história? É verdade. O que eu aprendi com isso, né? Aquela do cordeiro e o lobo. E era dos gregos e dos romanos. Era. Então tá bom, meus amigos. Muito obrigado a todos. Saúde e paz. E próximo encontro, então, vamos falar da parábola de Jesus. Hugo.